Olá, olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Conforme forem entrando, dê um joinha para falar que tá tudo certo. A conexão parece que não estava tão legal na outra, caiu. Me falem se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. E eu não deixei salva outra, então eu vou fazer a apresentação aqui novamente, tá bom? Então hoje é o primeiro dia das aulas sobre energia que eu senti de compartilhar com vocês. Esse é um tema muito importante para mim, que eu estudo bastante e que eu trabalho em mim, que eu me empenho para cuidar tanto da minha energia como a energia do ambiente e como tudo à minha volta. Não só no meu trabalho, né, que é importante eu estar com a energia ok, o ambiente onde eu atendo as pessoas está ok, mas também de um lugar muito pessoal. E eu sinto que isso faz muita diferença quando a gente cuida da nossa energia. Porque a gente pode voltar a energia, né? Se acontecer alguma coisa, a nossa energia cair, a gente pode voltar. Assim como a conexão na internet. Só que eu acho mais simples e acaba sendo um pouco mais fácil a gente cultivar e manter. Vão ter altos e baixos, mas a gente cultivando e mantendo é mais fácil a gente voltar ao nosso centro, certo? A gente vai sair em alguns momentos, mas voltar ao nosso centro fica mais fácil. Então hoje é a primeira aula e o tema que a gente vai tratar hoje é o que é energia. Amanhã tem aula também, quarta-feira, e o tema é por que é importante cuidar da nossa energia. E na quinta, como fazer limpeza energética. Eu vou trazer alguns conhecimentos que eu tenho, algumas formas práticas mesmo de limpeza energética, certo? Eu resolvi fazer essas aulas para vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento, compartilhando as coisas que eu faço comigo, que eu sinto que tem resultado. A gente vai começar olhando um pouquinho para a teoria, mas depois a gente vai ver a parte prática realmente. Eu decidi fazer as aulas mais curtas para que a gente possa entender e metabolizar o que foi passado. Então são aulas de cerca de 30 minutos, certo? Às 10 horas. Então hoje, amanhã e quinta-feira. Vamos começar então. Então o que é energia? Eu tenho um texto que eu fiz lá no blog. Tem um tempo que eu falo sobre energia. E eu senti de escrever esse texto para desmistificar um pouco o que algumas pessoas pensam, que só as pessoas sensíveis sentem as energias, só as pessoas sensitivas sentem energia, como se elas fossem diferentes da maioria das pessoas, como se elas fossem especiais, né? E nesse texto eu falo, né, que a gente percebe a energia, o ser humano percebe a energia, todos nós percebemos energia. Em graus diferentes, em lugares diferentes, tem gente que percebe mais a energia no físico, tem gente que percebe mais a energia no emocional, tem gente que percebe nos dois, tem gente que visualiza, mas de forma geral a gente percebe a energia, tanto do outro quanto do ambiente. Então por isso que eu quis falar sobre esse tema quando eu escrevi o texto, para desmistificar um pouco. E agora, mais trabalhada com as questões internas, com mais conhecimento também, eu resolvi compartilhar com vocês aqui. Essa live vai ficar salva 24 horas, então você pode assistir ela durante esse tempo. Eu vou baixar também para depois subir lá no meu canal do YouTube, certo? Então, todos nós percebemos o que é energia, percebemos energia, mas o que é energia? E aí eu vou começar trazendo a raiz, a etimologia da palavra energia, que vem do grego e significa trabalho. Um ente, dois entes, né? Dois espaços, dois sistemas físicos interagem e
produzem energia. E essa energia, né, que resulta desse trabalho pode ser tanto energia térmica, elétrica, eólica, e pode ser também a energia do corpo, a bioenergia. Nosso corpo produz energia. É possível medir a nossa energia também. Quando a gente coloca esses receptores que a gente tem através da ciência hoje, a gente percebe que o nosso corpo produz essa energia. Várias reações químicas, o nosso pensamento produz energia, então a gente está constantemente produzindo energia, a gente está constantemente trabalhando, constantemente produzindo essa energia. E essa energia é como se fosse a nossa assinatura energética e ela é lida pelas pessoas, conscientes ou inconscientes, né? Agora eu vou entrar um pouquinho numa parte que eu achei bem interessante quando eu fiz a minha pesquisa para escrever o texto, que fala sobre uma nova visão de matéria do mundo, né? A física quântica é uma área da física que ela trata de um olhar diferente, ela traz algumas leituras diferentes do que já está posto. Tem a parte de cálculo da física quântica e tem a parte teórica da física quântica. O que eu vou trazer para vocês aqui é um pouquinho da parte teórica da física quântica, tá? Tem os físicos teóricos e tem os físicos de cálculo, né? Então tem o físico quântico teórico e tem o físico quântico de cálculo. Um átomo, a gente imaginava um tempo atrás, quando a gente começou a estudar esse micromundo, né? Que a gente começou a ter equipamentos para poder ver esse mundo que é vasto e enorme, mas com os nossos olhos físicos a gente não enxerga. A gente acreditava que o átomo era a menor partícula que existia de matéria, certo? Era o que a gente acreditava. Hoje a gente já tem uma visão diferente. O átomo, ele não é a menor partícula da matéria. O átomo é composto por subpartículas ou partículas subatômicas. Essas partículas subatômicas, elas são pacotes de ondas. Conforme a gente vai entrando dentro do átomo, procurando, né, os cientistas nos seus experimentos, procurando a menor parte da matéria, para ver essa menor parte da matéria, a gente vai... Os cientistas vão percebendo que nesse próximo passo, entrando no átomo, ele não tem matéria, eu não consigo enxergar a matéria ainda, então eu vou mais fundo. E quando ele vai mais fundo, ele chega nesses pacotes de ondas, ou um pacote de onda energética, que ainda são compostas, e a gente vai entrando um pouco mais, que ainda são compostas pelas supercordas vibratórias. Movimento, vibração. E isso só é possível com a tecnologia de hoje, né? Da gente poder ver isso, né? Nos super microscópicos, que a gente consegue ver. Aprofundando mais nas supercordas, chegou na energia de fundo, ou vácuo quântico. E aí nesse vácuo quântico não tem matéria, não tem energia. Então quanto mais a gente procurava matéria, na próxima partícula vai ter matéria, na próxima parte vai ter matéria, a gente não chegou, a gente chegou no vácuo quântico. Então, a explicação que a física quântica teórica traz pra gente é que, na verdade, tudo é vibração. A matéria em si, ela não existe, porque quanto mais a gente vai adentrando esse átomo, essa partícula, a gente não chega em matéria, a gente chega nesse vácuo quântico. Tudo é matéria, tudo é energia, e ela está vibrando, essa energia está vibrando. Um elétron, ele vibra, eu vou olhar aqui porque eu não lembro de cabeça, 500 trilhões de vezes por segundo. Um elétron vibra 500 trilhões de vezes por segundo. É uma vibração muito rápida, muito rápida.
Os nossos olhos não conseguem perceber isso. A gente sabe disso hoje por conta dos equipamentos e da tecnologia que a gente desenvolveu para poder acessar isso. E aí, se tudo no que existe é composto por átomos, o universo é uma sinfonia de sons e cores, certo? Em vibrações diferentes, em frequências diferentes. Eu quero trazer uma citação do Heisenberg, acho que é assim que se fala, que eu achei, é uma citação sobre a física quântica, mas eu achei ela muito poética e eu quis trazer para vocês. O universo não é feito por coisas, mas por redes de energias vibracionais, emergindo de algo ainda mais profundo e sutil. Para mim isso é uma poesia, né? E ele está falando de algo físico, que é observável através da nossa tecnologia hoje. Então, contextualizando um pouco essa parte de energia, a gente viu que a energia é interação entre dois corpos, trabalho entre dois corpos, entre dois sistemas, gera energia. Existem vários tipos de energia. A energia humana é uma energia, a bioenergia. Olhando dentro do átomo, a gente percebe que não existe matéria, que existe apenas energia, existe apenas vibração. E se o nosso mundo é composto por energia, e nós somos energia, é natural que a gente interaja com os outros entes, com os outros sistemas e perceba a energia do outro, certo? Se tiverem dúvidas, vão colocando aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? A nossa energia compõe tudo, então. A nossa energia compõe... A nossa energia não. A energia compõe essa garrafinha, a energia compõe esse cristal. Tudo aqui tem essa parte atômica, subatômica, as supercordas e no fundo o vácuo quântico. Então, no fundo, tudo é vibração. Mas vibra de forma diferente, então a gente tem toques diferentes. A vibração dessa partícula subatômica aqui é diferente dessa vibração subatômica. Por isso que a gente tem diferença de percepções da matéria e de materiais, certo? Como os átomos se agrupam e se movimentam, a gente tem um resultado diferente. E aí, como eu disse no começo, eu quis trazer essa visão esclarecendo para tirar o olhar de misticismo quando a gente fala de energia. Ai, porque a energia tá densa. Ai, porque eu senti a energia da pessoa. Ai, porque eu cheguei numa reunião e tava uma energia ruim. Ou, não, eu cheguei numa reunião e tava uma energia legal. Então, para tirar um pouco desse misticismo de que a energia é algo que apenas as pessoas que são espiritualistas acessam. Não. Nós, seres humanos, percebemos a energia. Às vezes com uma certa inconsciência, sem saber o que está acontecendo, mas a gente percebe, tá? Porque as energias se sobrepõem. A minha energia chega até um certo lugar onde a parede está, e a parede emite uma energia, então as nossas energias se sobrepõem. E aí eu misturo a minha energia. E com as pessoas também. Crenças limitantes. Natasha, você quer saber sobre crenças limitantes? É isso? Natasha, terapeuta. A gente pode chegar nisso também, dá para trazer algumas coisas aqui. Me fale se é isso que você quer falar com seu comentário, tá bom? Vamos lá, que mais? Certo, então a gente entendeu que a energia compõe tudo que a gente se relaciona aqui, do micro ao macro, né? Tudo é composto dessa forma, tudo é composto por átomos. Até o nosso ar, que a gente não enxerga, né? Que a gente respira, é composto por átomos. E a nossa energia também compõe os nossos pensamentos. E aí a nossa assinatura energética, falando da gente agora, né? Do ser humano. O que essa energia
compõe? O que que tem nessa energia? O que que tem na Flávia, na energia da Flávia? Ah, tá, Natasha. Então a Natasha escreveu aqui que acredita que achar que tudo é energia são crenças. Sim, é algo que a gente e dando respostas automáticas. Sim, entendo. E aí, isso é energia, né? E sem se aprofundar muito, né? Porque tem realmente essa base. Os físicos quânticos não gostam muito quando a gente faz isso, tá? Mas eu gosto de trazer essa teoria da física quântica para explicar muitas coisas que realmente não são explicadas com a física tradicional. Ela chega até um certo ponto, depois ela não responde mais. E as crenças, né, as nossas crenças que a gente carrega, elas também fazem parte da nossa energia. Então, olhando a gente, ser humano, como um sistema. O nosso sistema é composto pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças, pelo que a gente alimenta o nosso corpo. Sou quântica, mas realista. Isso mesmo, eu também. Sou quântica, mas realista. O que a gente alimenta o nosso corpo, o que a gente alimenta a nossa alma, os nossos hábitos, as nossas relações, a nossa ancestralidade. Tudo isso compõe o nosso sistema e traz uma assinatura energética. Então, quando a gente conhece uma pessoa e fala assim, nossa, gostei daquela pessoa, a gente leu todas essas informações de forma inconsciente, é claro. Eu não chego para uma pessoa a primeira vez que eu me deparo com ela e falo e vejo toda essa informação que eu acabei de passar para vocês. Mas o nosso inconsciente capta muito mais informações do que a nossa mente consciente, certo? Então a gente percebe essas outras informações nesse pacote de energia que é o ser humano, nesse sistema todo, e nesse sistema todo está incluso os nossos pensamentos, o nosso sistema de crença, o do que a gente alimenta o nosso corpo, do que a gente alimenta a nossa alma, dos nossos hábitos, das nossas relações e também da nossa ancestralidade. Então tudo isso compõe a minha energia. E aí eu posso encontrar uma pessoa e eu posso gostar dela de cara e falar, nossa, nossa energia bateu, né? Que a gente algumas vezes fala isso, para simplificar esse tanto de coisa que a gente lê quando a gente lê a energia da pessoa. Ou a gente pode encontrar uma pessoa e, nossa, não gostei dessa pessoa, a energia não bateu. Da mesma forma, a gente está lendo essas informações. A gente percebe isso. Certo? Isso é natural, a gente vai perceber. A gente chega no ambiente também e percebe a energia do ambiente. Eu acho que já aconteceu com vocês, me respondam aqui nos comentários. Se você já chegou em algum lugar e sentiu uma energia boa, uma vontade de ficar, e em outro lugar você sentiu um certo desconforto e uma vontade de ir embora. Já aconteceu isso com você? Bom, comigo já aconteceu muitas vezes. E agora que eu trabalho, né, com essa parte energética e terapêutica, e depois de trabalhar algumas crenças que me impediam de perceber isso, é mais claro ainda. Mas as pessoas percebem. Quando a gente chega num lugar e sente vontade de ficar, é porque o lugar tá legal, tá gostoso, tem uma energia boa. A gente lê a energia, né? Tudo tá emitindo energia. Então as paredes estão emitindo, os móveis. Isso acontece também, né? Essa questão do sono. Muitas vezes é que baixou a nossa energia, né? E é muito legal você auto-aplicar o reiki, porque o reiki é maravilhoso, né? Ele muda a nossa frequência. É incrível. Eu não sou reikiana, mas eu gosto de receber reiki e é bem especial mesmo. Realmente muda a nossa energia, né? Então a gente chega nos ambientes e percebe. Então tudo emite energia.
Nossa, Natasha, comigo é a mesma coisa. É Natasha, né? Nossa, eu tô falando o seu nome errado. Sinto muito. Natasha. Comigo também. Depois que eu entrei para as terapias, né? Que eu conheci o Theta Healing, que eu fiz o Theta Healing para me curar, eu comecei a perceber com mais clareza as energias das pessoas. Então, tudo emite energia, certo? Tudo tem essa frequência e essa vibração. As pessoas têm essa assinatura energética que eu falei para vocês, os ambientes, as músicas emitem energia também, filmes, os alimentos que a gente consome emitem energia, é de onde a gente tira a energia para deixar o nosso corpo em movimento, né? Os alimentos que a gente consome. Os lugares também emitem energia, que a gente tem alguns lugares sagrados no planeta, né? E a energia é diferente. E a gente tem alguns lugares, por exemplo, o Brasil, ele tem uma energia característica, certo? A gente tem essa assinatura energética. Músicas. Eu vou explicar um pouquinho melhor. A gente, quanto brasileiro, né, o nosso país, ele tem uma assinatura energética que as pessoas percebem, né? As pessoas que vêm de fora percebem. Quando chega uma pessoa que não mora no Brasil, né, que vem de um país europeu, que tem uma energia diferente, uma assinatura energética diferente, a gente consegue perceber também. Ela não passa desapercebido, não só pelo físico, mas muitas vezes pela energia. Tem alguns lugares sagrados aqui na América do Sul, como por exemplo Machu Picchu. É um lugar sagrado que tem uma energia, aquela terra emite uma energia bem especial. As pessoas conseguem se conectar e tem toda uma história. A gente pode ler as energias do lugar, a energia de forma positiva, que são essas que eu tô falando, mas em lugares onde houveram guerras, onde houveram mortes, a gente também sente. Antes de começar com tudo isso na terapia, eu sentia bastante as energias, mas eu não sabia muito bem lidar. Eu uma vez entrei num lugar aqui em Campinas que foi uma senzala, e eu pude sentir o frio daquela senzala. Eu acredito que hoje eu vou sentir com muito mais clareza, mas aquele lugar emitia uma energia. Por tudo que aconteceu lá, a gente vai deixando a nossa assinatura energética, a gente vai deixando um pouquinho da gente em todos os lugares que a gente faz. E quando tem muita emoção, seja ela boa ou não, aquela emoção fica gravada nos lugares. Então as cidades, países, continentes também emitem energia. Eu vou explicar sobre a música agora, que o Rodrigo colocou aqui. A música emite energia porque as notas musicais, elas são vibrações. E essa vibração muitas vezes está relacionada com um sentimento, com um estado. Quando a pessoa faz uma música num estado de tristeza, melancolia, mesmo que essa música não tenha letra, a gente consegue perceber aquela intenção, aquela energia que foi colocada. Então as músicas também emitem a energia. A gente ouve uma música muito animada, por exemplo, aqui no Brasil isso é muito comum, né? Músicas animadas, carnaval, sambas. E a gente se contagia por aquela energia da música. A vibração das notas, a vibração da letra, que a nossa voz também é uma vibração, é uma energia, ela traduz em um pacote de informações. E aí esse pacote de informações pode ser uma música alegre, uma música mais contemplativa, uma música mais triste. Então a música também emite energia. Sim, Natasha, isso é bem legal que você colocou. Vamos esclarecer para o que estamos canalizando nossa energia. A energia do medo, do vírus, caos, política.
ou procurar evoluir, aumentar a frequência do planeta. Isso é bem, bem especial e eu acho que esse momento está trazendo esse convite para todos, né? Eu sigo uma moça no YouTube, que é a Regina Tavares, não sei se vocês conhecem. Ela é especialista em Ho'oponopono, que é uma técnica, uma prática havaiana milenar que nos ajuda a limpar as nossas memórias. As memórias que nos atrapalham, né? E ela falou que nessa meditação, há duas ou 3 semanas atrás que a gente fez a meditação mundial, aquela do dia 4/4, né, do portal, ela alterou as ondas Schumann. As ondas Schumann, elas são medidas no planeta por alguns cientistas lá da Rússia. É possível medir, eles acompanham essa frequência Schumann. E ela está muito baixa, essa frequência Schumann, e ela protege o nosso planeta das tempestades solares. E nesse dia onde houve a meditação, essa meditação mundial, muitas pessoas no planeta inteiro meditaram e as frequências, e essa frequência Schumann, essa onda Schumann mudou, ela teve um pico. Ela estava numa medição de 30, eu não lembro agora qual é a medição, mas ela estava em 30 e ela teve um pico de 60. Então, assim, pessoas bem intencionadas, meditando, conseguiram mudar a frequência do planeta inteiro. Então, é realmente bem importante. E eu falar de energia nesse momento, trazer a minha experiência e tudo que eu faço, é realmente como forma de contribuição. Não só para quem está aqui assistindo, mas para quem vai assistir depois também. Eu sinto que é uma parte que eu posso contribuir, algo que eu tenho realmente de trabalho interno e que eu consigo passar para as pessoas. Certo? Sim, música é vida, também acho. Vamos aprofundar mais um pouquinho? Então, tudo emite energia, certo? Mais uma vez, ressaltar, todos nós percebemos a energia das pessoas, todos nós percebemos a energia do ambiente. Então, tirar um pouco aquele misticismo de que tem pessoas especiais que fazem isso. Isso não é verdade, a gente percebe. O que a gente pode ter é algumas crenças limitantes que me impedem de sentir aquilo. Então, por exemplo, né, as pessoas que trabalham com terapias, e acho que você pode se identificar com isso, Natasha. Nós que somos curadores, a gente pode ter a crença de que é ruim ser curador, que se eu for curador alguma coisa vai acontecer comigo ou com a minha família, porque na história da humanidade teve um período que os curadores foram procurados, foram mortos, foram excluídos, né, da sociedade, muito medo dessas pessoas, e aí começou o pensamento científico racional e falou, não, isso não serve, nada disso serve. Então a gente pode trazer isso no nosso sistema e isso impedir a gente de sentir de forma mais ampla a energia, mas nós todos sentimos, percebemos essa energia. Algumas pessoas vão sentir no corpo físico até, aquele arrepio, o sono, como você comentou, Natasha, talvez uma inquietação no corpo, talvez um frio, muitas perseguições, né? Outras pessoas vão perceber no seu emocional. Então eu cheguei no ambiente, aí eu sinto a tristeza daquele ambiente. Ou eu cheguei no ambiente, eu sinto a alegria daquele ambiente. Então a gente percebe de formas diferentes, mas a leitura do nosso inconsciente sobre a energia do outro e do ambiente, ela sempre é feita. A Vaiana Stable, que é a criadora do Theta Healing, que é a técnica que eu trabalho, ela diz o seguinte, a nossa mente ela é dividida em consciente e subconsciente. Essa mente consciente, ela não tem capacidade de perceber tudo, de ler tudo, de ver tudo, mas a nossa mente subconsciente tem. Então, quando a gente chega no ambiente, a gente percebe todas as informações. Só que a nossa mente consciente não consegue lidar e isso fica registrado lá no subconsciente. Isso não quer dizer que não nos afete. Isso não quer dizer que não exista ou que a gente não perceba, mas que está lá porque a gente não consegue lidar com isso. Natasha, já passou.
A gente está num momento bem diferente realmente do planeta, de vibração, de consciência, onde os curadores estão voltando a ser valorizados, né? As nossas percepções são bem mais amplas do que a nossa consciência, né? Que é essa parte que eu expliquei agora. E tem alguns lugares que a gente sente mais a energia, que são os nossos chakras. Não sei se todos já ouviram falar de chakras, mas os chakras são centros energéticos que estão ao longo da nossa coluna. Eles são relacionados com vários órgãos do nosso corpo físico, mas eles não estão no físico, eles estão na parte energética mesmo, né? E aí esse corpo energético, cada filosofia tem um nome. Tem gente que chama de duplo etérico, tem gente que chama de corpo emocional, espiritual, mas aqui eu não vou entrar nesses detalhes e vou colocar todas essas nomenclaturas sem excluí-las, tá? E dando o devido valor, mas eu vou chamar de energia, porque tem muitas pessoas que podem acessar isso e que não têm esse conhecimento, tá? Então os nossos chakras estão relacionados nessa nossa parte energética do corpo. E eles são centros de energia, eles localizam essas energias em várias áreas. E cada chakra tem a sua função, não só energética como física. É um conceito milenar, há muito tempo está presente na nossa humanidade, e quem mais teve contato e esmiuçou sobre isso foi a cultura hindu. Quando a gente começou esse intercâmbio cultural, né, Oriente com Ocidente, esses conceitos começaram a vir para cá. E é muito básico esse conceito de chakra, quando a gente fala de ser humano. Mesmo que a pessoa não acredite nisso, ou que ela ache que isso não tem provas científicas, esses chakras, eles atuam. Quando a gente faz reiki, que a Natasha falou que ela é reikiana, a gente atua nesses chakras. A gente coloca a energia nesses chakras para ser distribuída pelo corpo inteiro. Eles são vórtices que, além de ler as energias, eles captam as energias. E a gente percebe as energias, não sei se dá pra ver aqui, mas a gente percebe a energia do outro e do ambiente muitas vezes pelo chakra do plexo solar, que é o chakra da altura do estômago. E tem algumas pessoas que colocam a mão para se proteger, ou coloca algo físico, né, para se proteger dessa energia, porque realmente é onde a gente se conecta com o outro. A gente sente a energia do outro através desse chakra, principalmente, né? Dos outros também é possível. Mas esse aqui ele é muito básico porque a gente não precisa ter nenhum contato com a pessoa para perceber, a gente vai de forma muito intuitiva. Esse chakra do plexo solar também, ele fala do nosso poder pessoal, e a gente também emite a nossa energia através dele para o outro. E por eles serem centros de energia, eles localizam certo tipo de emoções também. E as emoções estão no nosso corpo energético simultaneamente, né? Mas cada chakra tem uma qualidade. E a gente vai trabalhando os chakras conforme a gente vai se abrindo para essas novas percepções. No Theta Healing a gente a gente abre esses sentidos psíquicos para essas percepções, porque a gente tem muitas coisas que estão dormentes no nosso sistema, na nossa percepção. E com o Theta Healing a gente abre essas percepções, a gente abre os nossos sentidos psíquicos. E como a Natasha falou também, quando a gente começa a se conectar com esse tipo de informação, naturalmente a gente vai abrindo essas percepções. Vamos ver o que a Natasha colocou aqui. Podemos usar os cristais também colados no plexo solar. Exemplo, quando fomos a lugares pesados. Sim, o citrino é um bom cristal para isso. Então, algumas pessoas fazem essas práticas para se proteger energeticamente.
É possível a gente perceber essas energias, a gente ampliar essas energias, ativar os nossos sentidos psíquicos. Alguns sentidos podem estar dormentes, é possível a gente ativar isso, e através dos chakras isso é possível, porque a gente vai percebendo as energias através dos chakras. A gente tem esses principais que estão aqui na linha da nossa coluna, que são 7, mas a gente tem outros chakras menores espalhados pelo corpo também. Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui. Essa foi a nossa primeira aula sobre o que é energia. Amanhã a gente vai conversar sobre o porquê que é importante cuidar da nossa energia, certo? Então hoje foi o que é energia, eu trouxe essas percepções para vocês, e amanhã a gente vai continuar falando por que é importante cuidar da nossa energia. Na quinta-feira também tem aula e a gente vai falar de como fazer a limpeza energética. As aulas começam às 10 horas aqui no Instagram e tem duração de cerca de 30 minutos. Eu não sei se eu fiquei no tempo. Passei um pouquinho. Não tem problema. É possível também, Natasha. A nossa mente é extremamente poderosa. Na última aula de quinta-feira eu vou trazer algumas informações como fazer a limpeza energética. E aí pode ajudar a gente em como manter a nossa energia. Já acabou, fada! Já acabou. Mas ela vai ficar salva, vou deixar ela salva aqui. Vai ficar salva aqui no Instagram durante 24 horas e depois eu vou passar lá pro YouTube também. Certo? É isso, queridos. Gratidão a todos que assistiram. Serão às 10 horas. Amanhã às 10 e quinta às 10. Ah, grata. Muito feliz, muito feliz. Qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui, podem falar comigo no direct, tá? A gente pode aprofundar mais. Eu realmente sinto vontade de compartilhar, de falar mais sobre isso. E aqui é um canal para que esse conhecimento se espalhe cada vez mais, tá bom? Então, um beijo a todos, gratidão a todos que assistiram e aos que vão assistir também. Até mais!